Olá, bem-vindos ao quadro. Nessa aula, nós vamos estudar o campo visual de um espelho plano. Imagine um observador localizado na posição O, dentro de uma sala onde se encontra um espelho plano. Esse observador consegue enxergar diversos pontos da sala através do espelho. Isso porque alguns raios de luz refletidos pelos objetos que estão na sala incidem sobre o espelho e refletem na direção do olho do observador. Vamos demarcar no interior da sala um ponto P qualquer e desenhar um raio de luz que parta de P e que, ao ser refletido pelo espelho, chegue até o olho do observador. Então, aqui nós temos um raio incidente sobre o espelho partindo de P e o raio refletido seguindo em direção ao olho do observador. Vamos imaginar que esse espelho seja um pouco maior e vamos traçar uma reta marcando um ponto O', que seria a imagem do observador caso ele estivesse em frente ao espelho. Lembrando que esse segmento deve ser igual a este segmento. Vamos agora traçar o prolongamento do raio incidente que parte do ponto P. Como vocês podem observar, o prolongamento do raio incidente que parte de P passa sobre o ponto O'. Eu posso afirmar que P está dentro do campo visual deste espelho em relação ao observador localizado na posição O. Imagine agora o ponto P em uma nova posição. Um raio incide sobre o espelho partindo de P e também é refletido na direção do observador localizado em O. Vocês podem ver que o prolongamento do raio incidente que parte da nova posição P também passa pelo ponto O'. Esse segundo ponto P também pertence ao campo visual deste espelho em relação ao observador localizado no ponto O. A partir daqui, eu posso afirmar a vocês que pertence ao campo visual deste espelho em relação ao observador em O todo e qualquer ponto P cujo prolongamento do raio incidente passe pelo ponto O'. Ou seja, todos os pontos P localizados no interior da sala, cujos segmentos passem pelo ponto O', pertencem ao campo visual desse espelho plano. Eu vou traçar agora dois raios partindo de pontos diferentes da sala que interceptam os extremos do espelho e são refletidos em direção ao olho do observador. Esses dois raios que passam pelos extremos do espelho, cujos prolongamentos passam pelo ponto O', delimitam o campo visual do espelho plano. Então, todo e qualquer ponto que for marcado dentro dessa região fará parte do campo visual desse espelho plano. O campo visual do espelho plano depende de dois fatores. O primeiro deles, a localização do observador. Aqui vocês podem perceber que, mantendo o tamanho do espelho e mudando a posição somente do observador, que o campo visual é diferente do campo visual anterior. Ou seja, o campo visual depende da posição do observador. Além disso, o campo visual também depende do tamanho do espelho. Nessa imagem, vocês podem perceber que, mantendo a posição do observador e diminuindo o tamanho do espelho, que há alteração no campo visual do espelho. Então, o campo visual do espelho depende do tamanho do espelho. Vamos imaginar agora uma situação
em que um observador no ponto P está em uma sala que contém um espelho e diversos pontos, e que entre o observador e os pontos existe um anteparo opaco, pode ser, por exemplo, uma parede. Quais pontos esse observador em P consegue enxergar através do espelho? Nós vamos ter que determinar o campo visual de P nessa situação. Para isso, nós vamos marcar a posição da imagem de P e raios que partem da imagem e atravessam pelo espelho, tangenciando essa parede. Aqui, então, nós determinamos a imagem P', lembrando que o objeto e a imagem são equidistantes em relação ao espelho. Um raio de luz que parte da região da sala onde estão os pontos A, B, C, D e E, cujo prolongamento passa pelo ponto P' e o raio refletido tangencia a parede, seguindo em direção ao observador em P, e um raio de luz incidente que tangencia a parede, cujo prolongamento passa pelo ponto P' e o raio refletido também segue na direção de P. Sendo assim, o observador em P consegue observar os pontos B, C, D e E não consegue observar o ponto localizado em A e não conseguiria também visualizar nenhum ponto localizado fora desse campo de visão. Espero que vocês tenham compreendido. Continue fazendo exercícios e nos vemos na próxima aula.